Bom dia, pessoal, bom dia. Bom dia. Glória a Deus por mais um dia, por mais um domingo. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que tem falado muito comigo durante essa semana. E a gente vai dar continuidade às nossas parábolas. E a parábola que a gente vai conversar hoje é a parábola da viúva persistente. Abram comigo em Lucas 18, por favor, a partir do versículo 1. Diz assim: Jesus contou a seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. Disse ele: havia numa cidade um juiz que não temia a Deus nem se importava com as pessoas. Uma viúva daquela cidade vinha a ele com frequência e dizia: faça-me justiça contra meu adversário. Por algum tempo o juiz não lhe deu atenção, mas por fim disse a si mesmo: não temo a Deus e não me importo com as pessoas, mas essa viúva está me irritando. Vou lhe fazer justiça, pois assim deixará de me importunar. Então o Senhor disse: aprendam uma lição com o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará a adiar a sua resposta? Eu afirmo que Ele lhe fará justiça e rápido. Mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé Ele encontrará na terra? Gente, assim como eu disse, eu fiquei pensando muito nessa parábola durante essa semana, e foi de encontro a algo que eu já tenho pensado há algum tempo, desde o início do ano, na verdade, pensando em coisas para esse ano, né? E está ligado à persistência e à perseverança. Então eu acho que esse é o ponto fundamental dessa parábola, né? É algo que salta aos nossos olhos assim quando a gente lê a persistência dessa viúva. Então foi algo que eu fiquei pensando sobre a nossa vida, né? Ligado a essa persistência. Eu acredito que a persistência seja um ingrediente importantíssimo na vida de qualquer pessoa, em especial na vida do cristão. E na verdade eu acho que ela é fundamental na vida daquele cristão que está aí ansiando, né, pelo retorno de Cristo. Eu acho que a persistência é algo que engloba toda a nossa vida, né, ou deveria englobar diversos aspectos da nossa vida. E eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho a sensação de que cada dia que passa, né, a gente está mais próximo do fim, a gente está mais próximo da volta de Jesus, e cabe a nós sermos persistentes e perseverantes naquilo que a gente acredita, né, naquilo que Ele nos orientou a fazer, e sermos realmente um farol que aponta para o reino vindouro. Mas é fácil a gente perceber que não é bem assim que funciona, né? Eu não sei se é só comigo, mas tem dias que eu estou naquele fogo assim, capaz de incendiar qualquer coisa. Tem outros que eu estou bem frio. E na hora que a gente começa a pensar sobre essas coisas, a gente vê que a nossa vida é uma montanha russa de inconstância. Cada dia a gente está de um jeito e a gente não consegue manter o foco em algo, a gente não consegue perseverar e persistir, mesmo naquelas coisas que a gente acredita que faz sentido. Então é algo que tem mexido muito comigo, exatamente essa ideia da inconsistência em que a gente vive dia após dia, em todas as áreas da nossa vida. E a parábola que acabamos de ler, né, relata a história de uma viúva que ela tinha uma causa. Ela tinha algo que ela considerava justo
que ela considerava que era de direito dela, e a viúva estava tão focada naquilo que ela queria, né, que ela entendia que era importante para ela, que ela entendia que era justo para ela, que ela não permitia em momento nenhum perder o foco. A passagem diz: uma viúva daquela cidade vinha a ele com frequência, ou seja, dia após dia, sem desanimar. Ela deixou ele lá mais uma vez, bater na porta dele, deixou ele lá mais uma vez. Ela tinha um foco, ela sabia o que ela queria, e dia após dia ela ia fazendo isso. E Jesus utiliza essa parábola para mostrar aos seus discípulos como eles devem orar, sempre de forma insistente e nunca desanimar. Ou seja, ser como aquela viúva que insistentemente ia até a porta daquele juiz e insistia, sem desanimar, até que ela fosse atendida. Ela ia mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Um detalhe importante dessa parábola aqui é a condição da viúva também, né? Se a gente for ver naquela época, não é qualquer pessoa que poderia fazer isso que ela fazia. Por exemplo, se um homem fizesse exatamente o que ela estava fazendo, certamente ele iria arrumar dor de cabeça. Ele ia ser preso, ele ia ser incomodado por estar importunando aquele juiz. Ela aproveitou de uma posição que ela tinha, né, como uma viúva, alguém com, naquele tempo, né, vamos dizer assim, um álibi, né, de fraqueza para poder insistir naquilo que ela queria. E ela ia dia após dia e fazia isso. E aí, gente, como eu falei, como a gente está pensando muito nisso, né, está muito quente dentro da gente. Na terça-feira, na nossa reunião de oração, né, Dama? A Dama estava lá também. A gente conversou um pouquinho sobre isso, sobre a dificuldade que nós temos de ser constante. E a nossa pergunta foi, né, o que acontece que a gente não consegue manter uma constância, por exemplo, de estar aqui na reunião. Hoje estamos em menor quantidade, né? Muitas pessoas faltaram, mas é impressionante algo que acontece. A gente está focado em algo, a gente está ali firme em algo, mas facilmente a gente se distrai. Durante vários dias a gente fala assim: não, eu vou buscar, eu vou orar mais, eu vou ler mais a palavra, eu vou jejuar, eu vou estar mais próximo de Deus. Mas a gente se distrai de uma maneira muito fácil, muito fácil. Qualquer coisa que acontece na nossa vida, seja ela ruim ou seja boa, é capaz de tirar o nosso foco de Deus. E isso é um grande problema, né? Quando a gente vê, a gente lê, por exemplo, essa parábola, né, que nos mostra sobre a persistência e o nosso foco. E aí, diante dessas coisas, a gente logo deixa de ler a Bíblia, que a gente tinha falado que ia ler, a gente logo deixa de orar, a gente logo deixa de vir no culto, a gente deixa de ir nas nossas reuniões de oração, porque, assim como o Felipe trouxe, né, para a gente, a impressão que dá é como se fosse assim: amanhã tem mais, né, Felipe? Não, hoje tem algo aqui que me atrapalhou, mas amanhã tem de novo. Hoje eu não vou no culto não, mas domingo que vem tem de novo. E uma das coisas que eu até comentei lá na reunião de terça-feira é: e se não tiver? E se a gente não tiver o amanhã? E se a gente não tiver no próximo domingo a oportunidade de estarmos aqui reunidos? Se hoje for a nossa última reunião. Eu até comentei que existem diversos lugares do mundo, né, que as pessoas dariam de tudo para estar aqui no momento igual a gente está. Pessoas que são perseguidas por andarem com uma Bíblia, perseguidas por falar no nome de Jesus, perseguidas por professarem a sua fé. Então, esse senso, né, de urgência
é algo que eu sinto que precisa estar mais vivo dentro da gente. Essa ideia de que pode não haver o amanhã. Então, se eu estou focado nisso, se é isso que eu quero, eu preciso com todas as minhas forças persistir nisso, buscar isso. E essa parábola é uma ilustração, né, sobre a perseverança em oração. Ela vem com foco específico em oração. Então, eu ouso dizer que é algo que a gente precisa prestar atenção minuciosamente nela. Porque a persistência na oração certamente não é um dos pontos fortes da igreja. Não é, gente. E não é só com a gente que acontece. Eu já fiquei muito encucado com isso. Diversas reuniões de oração, né, que a gente vai com poucas pessoas, ou se a gente conversa com alguém, tenta entender como que é a rotina de oração dela, e muitas pessoas têm dificuldade. E eu não estou isento disso, não. É algo que eu tento trabalhar. Foi até algo que eu comentei quando a gente retomou as reuniões de oração desse ano, que eu falei que um dos meus objetivos na reunião de oração era um exercício mesmo. Quando a gente quer fortalecer um músculo nosso, né, o que a gente faz? O Bruno não está aqui, né, o nosso educador físico, mas a gente insistentemente trabalha naquele músculo, dia após dia, para que ele seja fortalecido. Se a gente deseja ter um relacionamento com Deus em oração mais forte, a gente precisa insistir. Não é todo dia que a gente quer ir na academia, também não é todo dia que a gente quer orar. Mas assim como os marombeiros de plantão dizem, né? Tá pago. Então, a gente não faz só o que a gente quer, a gente faz o que precisa ser feito. Dia após dia, para que isso seja fortalecido. Mas e quando as coisas não acontecem quando a gente espera? Talvez seja mais difícil ainda perseverar em oração. Então, talvez até isso seja uma das maiores dificuldades da gente orar tanto. Quando a gente vê essa passagem aqui, a gente vê que a viúva, ela não teve os seus pedidos atendidos nas primeiras vezes. Ela tinha que insistir. E quando a oração não acontece da forma que a gente quer, ou não acontece no tempo que a gente quer, a gente começa, a gente insiste um dia, insiste 2, e aí a gente, deixa pra lá. Não vai acontecer, não vai ser como eu quero, quando eu quero. E eu entendo que talvez seja necessário a gente ir um pouco além em tudo isso. Há casos em que Deus, né, não atende o nosso pedido, mas é evidente que Ele também não fechou as portas. E temos a impressão de que aquilo que oramos é uma coisa em que Ele gostaria de nos dar. E um exemplo disso é oração pelas pessoas que a gente gostaria que fosse salvo. Amigos próximos, pessoas da nossa família. Na minha família não tem ninguém cristão, só eu. E insistentemente eu oro por eles. Eu acredito muito que um dia meus pais, minha irmã vão conhecer o Cristo que eu conheço. Mas é algo que eu não sei quando que vai acontecer. Mas é algo que eu busco insistentemente orar para que isso aconteça. E nesse caso aqui, Jesus está relatando claramente a história de alguém que tinha dificuldades, que enfrentou grandes dificuldades para conseguir o que ela queria, mas ela se manteve firme, ela tinha um foco, ela tinha um objetivo e que ela insistiu até que acontecesse. Eu não sei quais são as dificuldades em que você está enfrentando, nem quantas orações não respondidas você tem, mas nós normalmente só desistimos porque nós acreditamos, né,
que não aconteceu do nosso jeito, não acontece no nosso tempo, então a gente acaba deixando de lado. E só Ele sabe qual é o tempo certo para todas as coisas. Então cabe a nós insistir e bater mais uma vez. E a parábola de Jesus, com seu modelo audacioso de viúva persistente, sugere que devemos simplesmente continuar pedindo. E aí, gente, pensando muito em persistência, em oração, né? Que aqui fala muito sobre oração, mas eu comecei a pensar sobre o que essa palavra de persistência pode trazer para a gente. Assim como eu falei, eu consigo perceber a nossa falta de persistência em diversas áreas. E a fidelidade daquela mulher em fazer aquilo que ela acreditava que refletia a justiça, as justas prioridades de Deus, deve nos incentivar a perseverar em todos os aspectos da vida cristã e das nossas escolhas e éticas cristãs. Precisamos ver a persistência, né, em determinadas áreas da nossa vida como um manifestar de quem somos e um testemunho de Deus. E aí, gente, eu trouxe hoje 3 áreas que eu entendo que são fundamentais sermos persistentes e fiéis, não apenas na oração, mas coisas em que as pessoas podem olhar para a gente e falar assim: opa, tem algo diferente aí. Por que essa pessoa ela continua insistindo nisso dia após dia? O que tem nessa pessoa que ela insistentemente bate naquela porta, ela insistentemente não desiste daquilo? Então eu entendo que isso pode sim ser um testemunho de quem nós somos e do que Cristo tem feito em nossas vidas. E a primeira área que eu trouxe aqui foi com os nossos compromissos. Em uma época em que os compromissos e a lealdade parecem significar cada vez menos na sociedade como um todo, e às vezes até mesmo nos círculos cristãos, há uma necessidade urgente das pessoas se comprometerem em permanecer em uma comunidade, permanecer próximo de pessoas que talvez não esteja ali sendo interessante para ela, permanecer em uma igreja, em um ministério, até mesmo quando surgem outras oportunidades. E eu entendo que a gente deve permanecer pela simples razão de proporcionar continuidade e estabilidade na vida das pessoas ao nosso redor. Quando a gente faz um compromisso com alguém, eu entendo que isso traz uma seriedade muito grande, gente. E cada vez mais as pessoas estão descompromissadas. Por quê? Eu estou aqui enquanto está ótimo para mim. Amanhã, se não for mais legal, adeus. E a percepção que eu trago que isso gera uma dificuldade muito grande em construir algo. Porque se você está ao lado de alguém em que você não tem a certeza da constância e da persistência dela, é muito mais difícil você continuar caminhando com aquela pessoa. Porque você não sabe como que vai ser o dia de amanhã. Você não sabe qual que vai ser o próximo passo daquela pessoa. Você não sabe para onde que ela vai caminhar. E as pessoas estão com muita dificuldade em persistir em seus compromissos firmados com alguém e com algum lugar. Pessoas compromissadas trazem estabilidade em tudo aquilo que está sendo construído. Então, pensando no nosso cenário aqui de comunidade, quando a gente caminha com pessoas em que a gente tem a certeza do compromisso delas, é muito mais fácil a gente entender como que será o dia de amanhã. Ou saber com aquelas pessoas que a gente pode contar para o próximo passo que a gente vai dar. Vocês conseguem perceber como que isso gera uma diferença muito grande em valores que a gente carrega?
Alguma pessoa pode olhar para a gente e falar assim, cara, mas esse lugar, esse cenário não está legal para você, por que você insiste em estar lá? Eu insisto porque eu tenho um compromisso firmado com aquelas pessoas. Eu insisto porque eu tenho um compromisso que eu gerei com aquele ambiente. Eu quero ler aqui Mateus 5. A partir do versículo 33. Diz assim: vocês também ouviram o que foi dito a seus antepassados: não quebrem os seus juramentos, cumpra os seus juramentos que fizeram ao Senhor. Eu, porém, lhe digo que não façam juramento algum. Não digo, juro pelo céu, pois o céu é o trono de Deus. Também não digo, juro pela terra, pois a terra é aonde ele descansa os pés. E não digo, juro por Jerusalém, pois Jerusalém é a cidade do grande rei. Nem sequer digo, juro pela minha cabeça, pois vocês não podem tornar branco ou preto um fio de cabelo sequer. Quando disserem sim, que seja de fato sim. Quando disserem não, que seja de fato não. Qualquer coisa além disso vem do maligno. Ou seja, pessoas compromissadas com o que dizem. Eu não preciso jurar. Aquilo que eu disse que seria sim, que eu iria fazer, eu vou fazer. Antigamente se dizia, né, que os compromissos eram feitos no fio do bigode. Né, Felipe? Hoje em dia os advogados têm que cada vez mais fazer contratos, contratos e contratos. Por quê? O que a gente mais entende é que as pessoas estão cada vez mais compromissadas com aquilo que elas dizem. Então é necessário a gente fazer contratos para nos resguardar. Mas é interessante como que isso muda, né? Porque antigamente não era assim. A pessoa tinha um contato com a outra, na hora que alguém falava alguma coisa, não precisava de mais nada, né? Fulano de tal deu a palavra dele. Então, eu acredito que ele vai cumprir. E a gente vai vendo essas coisas sendo transformadas, uma geração mudando. Ou seja, cadê a nossa credibilidade? Nós cristãos precisamos, de fato, ser pessoas de credibilidade com aquilo que dizemos, aquilo que falamos. O segundo aspecto que eu trouxe aqui de persistência é com a nossa aliança. Aí fica mais difícil ainda, né? O exemplo de perseverança da viúva deve ser para aquelas que são casados um desafio à fidelidade ao nosso cônjuge e nossos votos matrimoniais, ainda que as dificuldades apareçam muito além daquilo que a gente imaginava que seria. Esse é mais um ponto em que a gente tem sido desafiado dia após dia a persistirmos, a sermos fiéis àquilo que nós dizemos. Não é um amor que sustenta o pacto. A gente fala muito isso, né? Não é um amor que sustenta o pacto. Por quê? Hoje você ama infinitamente a sua esposa, o seu marido. Na hora que tem a primeira confusão, o primeiro desentendimento, você não lembra nem que o amor existe. Então, o pacto é que deve sustentar o amor. Não é o sentimento. Você tem um pacto que foi gerado no dia do casamento, em que isso deve sustentar o seu casamento diante de todas as situações que vocês enfrentam, que vocês passam, porque nós temos uma palavra, nós devemos persistir nela, por mais difícil que seja. E a quantidade de casamentos que acabam hoje em dia, gente, por mais triste que pareça, mais triste que seja, né? É um reflexo de uma sociedade cada vez menos persistente. E existem diversos estudos, né, diversas análises, que as estatísticas dizem que a cada 3 casamentos que acontecem, um termina.
um se divorcia. E o pior de tudo, a estatística é a mesma para cristãos e não cristãos. Não tem diferença nenhuma na estatística. Ou seja, a nossa fidelidade e a nossa persistência é a mesma daqueles que dizem não conhecer a Deus, que dizem não ser cristãos. É um grande desafio, mas é algo que a gente precisa insistir, porque mais uma vez é algo que revela o caráter de Cristo através da nossa maneira de viver e de cuidar da nossa esposa, de cuidar do nosso marido, de cuidar da nossa família. Muitas vezes você vai conversar com alguém, você vai conversar com alguém que não é cristão, né, sobre alguma dificuldade do casamento. O que a primeira pessoa fala? No trabalho, então, você vai falar de problema de casamento no trabalho. Cara, você está ficando doido? Pula fora disso. Você vai passar por isso, por essa dificuldade. Você vai enfrentar isso. Pra quê? Não faz sentido, não. As pessoas iniciam um casamento, tipo assim, vamos tentar aqui, né? Se der certo, Deus, se não der, amanhã a gente tenta de novo com outra pessoa. E a nossa persistência nessa área revela algo especial, revela algo diferente. Essa semana eu estava trabalhando, eu tenho trabalhado com Uber também, e essa semana eu peguei um passageiro, né, era um casal na verdade, o cara estava com a esposa dele. Na hora que eu peguei, ele falou comigo, nós estamos em um casamento ali, vamos casar mais um, né? Ninguém merece ser feliz para sempre, não. Aí eu olhei para ele assim, falei, cara, não sei, eu me tornei mais feliz depois que eu casei. Não sei como é que estão as coisas por aí não, mas faz sentido. Não é fácil, mas faz muito sentido. Luiz, seu casamento deve ser top, né? Você e a Ana, vocês nunca discutem, não. Ai. Vem, gente, as dificuldades vem, mas existe algo maior. Existe algo maior, e não é só pelo amor que eu tenho por ela, não é só pelo que a gente construiu e que a gente quer construir, mas é por Ele. É por Ele. O nosso pacto revela Ele, e eu desejo que revele mais todos os dias a face dele. E existe um lema, gente, que é muito interessante na máfia russa, que diz o seguinte: quando você quer saber se um homem é fiel e leal aos seus amigos, né? Isso dentro da máfia, né? Se ele é fiel à máfia, eles dizem assim, veja como ele é com a sua esposa. Porque se um cara que é capaz de fazer um pacto com uma mulher diante de Deus e diante de todas as pessoas, se ele não consegue ser fiel a essa mulher, imagina com aquelas pessoas que ele encontra pelo caminho aí, né? Com os amigos que ele encontra pelo caminho. Então isso é algo muito sério. Isso é algo muito sério. Pessoas que você vê aí que não tem um comportamento legal em relação à fidelidade, você fica com o pé atrás, tipo assim, pô, se ela é capaz de fazer isso com ela, imagina comigo, né? Então que isso seja um sinal daquilo que a gente é e daquilo que Ele faz por nós, daquilo que Ele tem construído em nós, em nosso caráter, em nossa vida. O terceiro ponto que eu quero trazer, gente, é o nosso relacionamento com Deus. Porque, por fim, certamente essa é a área mais importante de todas. Sem exceção, nós precisamos ter a certeza
absoluta de que permanecemos fiéis ao nosso relacionamento com Ele. Mesmo quando a vida cristã parece mais difícil do que jamais imaginamos que pudesse ser. Mesmo quando ela traz os desafios que a gente encontra por aí, mesmo quando a gente esbarra com pessoas que dizem pra gente: o que você está fazendo? Por que você vive dessa maneira? Por que você acredita nisso? Por que você vive dessa forma? Gente, o nosso relacionamento com Ele é a base de tudo. É a base de tudo. E nós começamos falando da oração, né? E aí a oração chega nesse ponto do relacionamento com Deus. Quando a gente constrói um ambiente com Ele, onde a gente busca todos os dias estar cada dia mais próximo dEle, isso torna a nossa vida diferente. Isso pode trazer algo que certamente vai fundamentar todas as outras áreas da nossa vida. E isso a gente tem dificuldade porque, não, assim como a gente falou, né, não é fácil. Não é fácil, e a gente tem encontrado cada vez mais pessoas negociando o seu relacionamento com Deus e negociando aquilo que é verdadeiramente ser um cristão. Então, como permanecer, Luiz, quando a gente esbarra com pessoas que se dizem cristãs também, e a gente vê que aquelas pessoas estão caminhando por um caminho totalmente diferente? É muito mais cômodo em alguns momentos falar assim: tá todo mundo fazendo, por que eu não vou fazer também? Tá todo mundo seguindo por esse caminho, por que eu não vou seguir também? Tá todo mundo abrindo mão, aliviando em um ponto, né? Por que não fazer assim também? Porque nós acreditamos que nós estamos construindo algo que não é para agora. Nós acreditamos que nós estamos construindo algo que é eterno. Então, por mais que às vezes a gente negue algumas vontades nossas, por mais que a gente abra mão de coisas que seria bom aos nossos olhos, né? A gente acredita em algo maior. Algo maior em que a gente só vai entender quando a gente estiver diante dele. E a nossa persistência nisso é o que faz toda a diferença. Cada vez mais, gente, a gente tem encontrado pessoas se desviando porque encontram dificuldades na vida dela ou dificuldades aonde ela está. Infelizmente, a gente vê muitas pessoas que se frustram com igrejas, se frustram com pastores, se frustram com o sistema. Isso tem destruído a vida delas com Deus, porque elas não persistem em estar nele. Como se o mais importante fosse aquele ambiente, né? Aquela igreja que ela está, ou aquele relacionamento que ela tem com aquele pastor, com aqueles líderes. Elas esquecem de onde está o foco, de onde elas devem chegar e de onde elas precisam estar. Eu não sei quanto a vocês, mas eu gostaria de ser encontrado no fim como alguém que buscou Deus insistentemente todos os dias. Assim como essa viúva dia após dia diante do juiz pedir algo, eu quero ser encontrado nesse lugar. Assim como ela encontrou dificuldades dele em algumas vezes não atendê-la, dele em algumas vezes não recebê-la, dele nem ouvir o que ela estava dizendo, mas ela insistia, dia após dia. E eu quero ser encontrado nesse lugar.
Não vai ser fácil. Mais uma vez, nos distraímos com facilidade. Mas que seja uma busca ousada, que seja uma busca persistente, que seja uma busca, assim como ele diz aqui, né, com frequência. Sempre, sem nunca desanimar. E Jesus diz aqui com seus discípulos, né, que se até o juiz que era injusto e que não se importava com Deus, né, com as suas leis, foi capaz de ouvi-la, quem dirá o nosso Deus? Quem dirá aquele que diz que estaria conosco todos os dias? Quem dirá aquele que está sedento, né, por estar conosco? Ao contrário do juiz que não queria receber a viúva, Deus quer nos receber. Ele quer que estejamos todos os dias nesse lugar de procura. Então, fica até mais fácil, né? Gente, a persistência, ela precisa ser mais vista em nosso meio. Ela precisa ser uma marca nossa. Ela precisa ser vista como realmente um atributo daquilo de quem diz que nós somos, né? Quem nós dizemos ser. Pessoas que acreditam num Deus verdadeiro, num Deus que conduz a nossa vida. Que nós estejamos firmados nisso. Vocês conseguem perceber que cada um desses pontos revela o caráter de uma pessoa? E que se nossa vida de fato foi transformada por Cristo, o nosso caráter também foi transformado e as nossas atitudes são um testemunho para as pessoas que nos cercam do que Ele fez em nossas vidas. Cada uma das áreas em que a gente insiste, a gente tem a possibilidade de alguém olhar para a gente e falar assim: uau, tem algo diferente aí. Por que o Felipe faz isso dessa forma? Por que o Felipe insiste nisso? Por que o Felipe insiste em manter uma família diante de todas as dificuldades que tem? Com 2 filhos, com as contas apertadas. Por que ele insiste em ser fiel? E isso faz toda a diferença. E ao final da parábola traz a pergunta perturbadora de Jesus, né? Mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé ele encontrará na terra? Quer dizer, será que ele encontrará seus seguidores perseverando na fé, por mais árdua que seja a jornada? Isso é algo que a gente precisa guardar em relação à persistência, né? Portanto que ela está ligada à nossa fé. E será que ele encontrará pessoas com fé quando ele retornar? Pessoas fiéis àquilo que elas disseram? Então, gente, uma vez que a pergunta final de Jesus é sobre a fé em geral, poder ou não persistir, parece legítimo, caso a sua volta seja adiada, explorar outras áreas importantes de persistência cristã, além da oração. Pois o que somos está ligado a todas as áreas da nossa vida. E a forma que tratamos cada uma dessas áreas revela o Cristo que seguimos.
E aí, para a gente poder encerrar, eu gostaria que vocês pensassem na vida de vocês, o quanto vocês têm sido insistentes com aquelas coisas que fazem sentido para Deus, o quanto vocês têm perseverado naquilo que está ligado ao nosso testemunho, que está ligado àquilo que a gente está construindo como pessoas, como cristãos. Às vezes a gente é muito persistente naquilo que faz sentido apenas para nós. Um exemplo disso é o nosso trabalho. Às vezes você está num trabalho, você está ganhando bem, as coisas não estão legais, mas você insiste dia após dia porque aquilo faz sentido para o seu bolso, aquilo faz sentido para os seus interesses. Mas e quando as coisas vão na contramão do nosso interesse? E quando as coisas estão difíceis? E quando as coisas não estão favoráveis? O porquê persistir? Persistir porque não está ligado apenas a nós. Está ligado àquilo que faz sentido para Ele. Está ligado àquilo que nós acreditamos que pode manifestar o reino de Deus. E a minha oração nessa manhã é que sejamos encontrados com pessoas de fé quando Jesus retornar. Pessoas que, por mais que tenham enfrentado dificuldades, elas tiveram uma fé inabalável e um foco de insistir dia após dia. Feche seus olhos. Sonde o seu coração. Perceba aquilo que tem tirado o seu foco, que tem tomado a sua energia, aquilo que tem feito você se tornar inconsistente. Pensa em tudo aquilo que te dá vontade de desistir, de jogar para o alto, mas que você consegue perceber que faz sentido para Deus, que você consegue perceber que o reino de Deus pode ser manifestado através disso. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele será como a árvore plantada junto às correntes de águas, que dá seu fruto no tempo certo e cuja folhagem não murcha. Tudo o que ele fizer prosperará. A gente vive um mundo que jaz no maligno, e é mister que o esfriamento, a peleja contra todos aqueles que creem, prospere, prossiga. Mas quando o rei vier, quem ele encontrará? Quem ele encontrará? Acreditar que o casamento é uma instituição falida é porque as pessoas se baseiam no conselho dos ímpios. Diante de tudo que nós fazemos, de tudo que buscamos, o nosso parâmetro é o que a lei do Senhor diz. E é por isso que nela devemos meditar dia e noite. Que seja esse o fervor do nosso coração. Amém.
Paizinho, nos ajude, Senhor. Nos ajude a permanecermos fiéis àquilo que faz sentido para o Senhor. Nos ajude a persistirmos, Pai, todos os dias, de uma maneira incansável, até que o Senhor volte, até que o Senhor possa nos encontrar com uma fé inabalável, de quem resistiu, persistiu e insistiu todos os dias, Pai. Nos ajude a sermos fiéis àquilo que faz sentido para o Senhor, Deus. Da mesma forma que somos tão fiéis àquilo que faz sentido apenas para nós. Ajuste, Senhor. Ajuste o nosso foco para aquilo que faz sentido de verdade. Nos ajude a sermos inabaláveis, Pai. Firmados em Tua rocha, Senhor. Oh, Pai, que assim como a viúva nós sejamos encontrados como pessoas que não desistem, porque a nossa insistência naquilo que faz sentido para o Senhor gera a possibilidade de manifestar quem Tu és, e esse é o nosso maior desejo, Senhor. Manifestar o Teu reino, manifestar o Teu caráter. E que as pessoas, ao olhar para nós, possam perceber algo diferente, Pai. Não por nós, mas pelo Senhor, pelo aquilo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Faça, Senhor. Faça. Faça. E nos ajude a sermos inabaláveis. Por favor, Senhor. Por favor. Oh, Pai, se até um juiz insensato foi capaz de ceder a um coração insistente, quem dirá o Senhor, que anseia ansiosamente todos os dias pela nossa presença diante de Ti, pelo nosso momento de entrega total ao Senhor. Oh, Pai, nos ajude. Nos ajude, Deus. Não só nesses 3 pontos em que eu falei, mas em todos os outros pontos que faz sentido para o Senhor sermos insistentes. Traga ao nosso coração, cada ponto que possamos melhorar, Pai. Cada situação onde precisamos insistir um pouco mais. E nos dê forças para avançar, sem olhar para trás, porque nós não somos daqueles que retrocedem. Não somos, Pai, não somos. Mais um passo, mais um dia em direção ao Senhor, Pai. Nos dê senso de urgência, Pai, porque podemos não ter o amanhã. Nos dê o senso de urgência. Por favor, Senhor, por favor.